Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer mais um tema aqui dessa coleção, Teologia para Todos. Então fica comigo até o final, que logo mais eu vou te falar sobre esse tema. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Ricardo e eu uso esse canal para falar sobre teologia, sobre a palavra de Deus, para falar sobre devocionais, para fazer podcast. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Se você gostar, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Você que já me conhece, curte logo esse vídeo, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e juntos nós vamos conhecer e fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas. Vamos lá. E o tema que eu tenho para trazer hoje é: a teologia esfria o crente? Você já ouviu aquela expressão que a letra mata e o espírito vivifica? Isso é de fato um versículo bíblico, é um verso bíblico. Está lá na Bíblia, está escrito, não tem como negar isso. Mas será que a interpretação que as pessoas utilizam quando citam esse versículo, será que ela é correta? Será que está certo falar desse jeito? Por quê? Aqui, nesse livro, quem escreveu foi o Rodrigo Bibo. Se você não conhece o Rodrigo Bibo, do canal Bibotalk, eu te recomendo. Vai lá no canal dele, assiste esse vídeo primeiro, mas depois você vai lá e conheça o canal do Bibotalk. Ele tem um lema que ele fala que teologia é o nosso esporte. Ou seja, teologia é um passatempo, teologia é a nossa profissão, teologia é o que nós gostamos de fazer, teologia é algo muito importante na vida do cristão. E aqui ele vai tratar desses assuntos. O Rodrigo Bibo, ele é bem conceituado aí na questão da internet, em relação aos estudos bíblicos, teologia. Aqui tem um pouco da história dele. Ele fala assim, ó, Rodrigo Bibo é autor do best-seller O Deus que Destrói Sonhos, que eu tô com ele aqui, ó, O Deus que Destrói Sonhos. Criador do Bibotalk, que é o canal de podcast dele. Casado com Alexandre, pai da Milena e do Kalel. E aqui tem aquela citação que tem em todos os livros aqui do Teologia para Todos, referente ao tema do livro. Diz assim, ó: o abismo que nos separa de um avivamento genuíno é do tamanho do nosso desprezo pelas Escrituras. Então ele vai tratar aqui sobre a importância de conhecer as Escrituras. Será que a teologia esfria o crente? Como tratar esse versículo que eu citei aqui? O Rodrigo, ele tem outros livros. Ele tem aqui, ó, Como se tornar um cristão inútil. E tem outros livros também. Tem os outros, eu acho que é os outros da Bíblia. Tem mais alguns livros. Mas tem esses livros que eu tenho aqui em casa. Quando o meu sorvete cai. Esse livro aqui eu levei para ler lá na escola da minha filha, no terceiro, acho que segundo ou terceiro ano. Li para as crianças lá em diversas classes, eu fazia parte do conselho nesse ano. E foi muito bom, fez muito sucesso, as crianças gostaram, entenderam o tema. E eu estou indicando para você toda essa coleção aqui do Rodrigo Bibo, mas hoje o foco é esse aqui, ó, Teologia esfria o crente. Esse é um tema muito importante porque a igreja por muito tempo desprezou o conhecimento, deixou de lado o pensamento crítico, deixou de lado o conhecimento acadêmico. Então, eu me lembro de uma vez, o meu sonho era fazer um curso técnico de edificações. Então, eu sempre trabalhei com obra, construção civil, essas coisas, e o meu sonho era fazer um curso técnico nessa área. Eu sempre desenhei projetos e tal, e um primo meu, estava trabalhando com um primo meu, ele me indicou um curso, eu fui lá, fiz o vestibular junto com ele e eu passei e ele não. E eu ganhei o curso de graça. Acabei fazendo esse curso de graça. E estudando dia de semana. Então, 2 dias na semana que tinha culto, eu não ia. Eu ia no culto sábado, domingo. Domingo era o dia inteiro na igreja, de manhã consagração, escola bíblica dominical, reunião com os jovens, aí tinha visita nas casas, culto nos lares, evangelismo e à noite culto. E isso quando não tinha tudo isso também no sábado para fazer. Mas eu fui questionado. Enquanto estava fazendo o curso, um dia eu cheguei, saí mais cedo, numa quinta-feira da escola, e fui direto para a igreja. Cheguei lá, estava tendo culto ainda, e uma irmã perguntou para mim, foi alguma coisa assim, que curso é esse que o inimigo te arrumou para te tirar da igreja? Eu continuava na igreja. Eu continuava na igreja todo sábado, todo domingo. Eu morava do lado da igreja nessa época. E eu não faltava em nenhum culto. Eu só faltava no culto para ir para a escola, para estudar.
Era um sonho meu, era algo que eu tinha buscado em Deus e essa irmã jogou isso em mim. Se eu fosse um novo convertido, fraco das ideias, se eu não tivesse uma base bem sólida na palavra, no discipulado, poderia esfriar. Poderia ter recebido aquilo ali de uma forma maldosa. Mas eu tinha uma base já bem sólida. Agora imagina você falar isso para um novo convertido. O peso que você vai colocar sobre a vida dele. Então, ou ele deixa o curso, um curso profissionalizante, que vai agregar muito na vida dele, ou ele deixa a igreja. É um dos dois. Ele precisa fazer uma escolha dentro dessa visão. E aqui o Rodrigo, ele vai trazer essas questões aqui. Eu quero ler para você os temas dos capítulos do livro que ele vai abordar. Então aqui, ó, primeiro capítulo, tornando-se um aluno do mestre. Segundo capítulo, ninguém explica Deus? É uma pergunta, tem uma interrogação aqui. Ninguém explica Deus? Será que não dá para explicar Deus através das Escrituras? É uma questão muito importante. Por uma fé que pensa. Então, existem na história pensadores críticos que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, que nos ajudam a pensar melhor sobre a Bíblia, para que a gente não caia em erros que está tendo por aí. Gente querendo até atualizar a Bíblia e querendo mudar as coisas da Bíblia, e isso é muito sério. Então, a teologia é importante por causa disso. Aqui, ó, a construção dos fundamentos da nossa fé. Quem precisa de teologia? Quem é que precisa estudar teologia? Todo mundo que está na igreja precisa estudar teologia? Será que todos pastores precisam de teologia? Todos os líderes precisam de teologia? É uma questão muito importante também. A arte de viver para Deus. Teologia a serviço da igreja e a doutrina cristã. Então aqui são esses os temas dos capítulos deste livro que vai nos ajudar a entender melhor essa questão. E aqui, como sempre, né, eu faço aqui as minhas anotações, olha lá, marcações, tem aqueles destaques aqui, ó, do texto, muito bom. E o Rodrigo Bibo, ele lacrou em algumas frases aqui. Então aqui, ó, ainda hoje o jargão teologia esfria o crente é disseminado. Pastores e pastoras falam em alto e bom tom que teologia não serve para nada, que a letra mata. Então, temos muito trabalho pela frente. Ou seja, tem muita gente ainda hoje, ainda nos dias de hoje, que acha que a teologia é prejudicial para a fé cristã, é prejudicial para a igreja. E aí a gente está perdendo membros, a gente está perdendo espaço, a gente está perdendo para a cultura, a gente está perdendo para a internet, a gente está perdendo muito porque nós não paramos para estudar, para entender melhor a palavra de Deus. Olha outro destaque que ele coloca aqui, ó. A Bíblia Sagrada está entre nós e nos foi dada como fonte de conhecimento seguro de quem é Deus e o que ele quer para o seu povo. Ou seja, só experiência não revela o caráter de Deus. Não revela. Nós precisamos saber ler a Bíblia. Saber ler as Escrituras não é só saber ler ali no nosso idioma, não é só abrir e saber. Não. Tem aparentes contradições, é chamado assim mesmo. Aparentes contradições na Bíblia que, se você não se aprofundar no conhecimento da língua original, do hebraico, do grego, do aramaico, se você não se aprofundar num pouco de cultura, você não vai entender, você não vai conseguir compreender. E aí você vai achar que aquilo é contradição. Eu me lembro de uma vez entrar no mercado, lá na Paulista, e um cara estava no caixa do mercadinho, era um mercadinho bem pequeno, o cara estava no caixa do mercado falando sobre as contradições bíblicas, e ele trouxe algumas contradições. Eu me lembro de ter anotado aquelas contradições e ter ido estudar para saber dar aquela resposta. Porque se eu soubesse dar aquela resposta naquele momento, eu ia interromper aquela conversa e eu ia corrigir aquele homem. Porque ele estava falando para 3 moças lá no caixa do mercadinho e com certeza ele conseguiu entrar na mente daquelas moças. Porque se você não sabe contextualizar um texto, você vai achar que ele está certo. Contextualizar o texto dentro do seu tempo, na sua cultura, enfim, a teologia é muito importante. Aqui eu vou ler outro destaque que ele fala assim, ó.
Por isso, uma cultura de mansidão, humilde e sabedoria precisa ser cultivada nas comunidades, a fim de que questionamentos não sejam pedra de tropeço, mas degrau de crescimento. Aqui ele está falando sobre o assunto porque assim, ó, de verdade, quando uma pessoa começa a estudar, e eu acho que todo mundo passa por isso, eu acredito que todo mundo passa por isso, eu passo por isso também, eu já passei por isso, passo ainda hoje. Você quer corrigir tudo de uma vez. Então, assim, você começou a estudar, você identificou uma falha, um erro, e aí naquela impulsividade você quer corrigir tudo que você está vendo de errado de uma vez. E tem algumas culturas ministeriais que foram criadas sobre um erro teológico, e você não vai mudar de uma hora para outra. Você não vai conseguir transformar aquilo de uma hora para outra. Então existe esse erro da pessoa ser impulsiva e virar um chato dentro do ministério, falando que está todo mundo errado, que está sem uma estratégia de mudança. Então é preciso ter esse senso, esse bom senso para aplicar uma correção no ministério. E em contrapartida, tem também aqueles que vão embora. Então você aprendeu, você viu que aquele ministério foi construído sobre uma cultura teológica errada e ao invés de você querer ajudar, você vai embora. Ah, não, vou para tal ministério porque tal ministério faz isso de forma correta. E você simplesmente vira as costas e vai embora. Então é aquele negócio, né? Você não gosta mais de uma comida na sua casa que seus pais começaram a fazer ou que a sua esposa começou a fazer e você vai embora porque você não gosta mais daquilo? Não. Ou você tenta se adaptar, ou você assume a responsabilidade para consertar aquele erro. Com mansidão, com domínio próprio, ativando ali o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. Então, assim, quem estuda a teologia é para benefício do corpo, para o benefício e edificação do corpo. Aí, se você ler Efésios 6, você vai entender isso. E aí é assunto de quem estuda as escrituras. Então, assim, teologia esfria o crente. Eu falei que ele lacra aqui com algumas frases. E aqui, ó, eu só vou fazer citações do prefácio do livro. Ele fala aqui, ó. Eu só concordo com a frase de que teologia esfria o crente se for para dizer que ela apaga o fogo estranho. Eu achei isso aqui incrível. Por quê? Saiu uma treta aí na internet, dois pastores aí, um pastor pentecostal e outro neopentecostal conversando não, brigando mesmo, baixaria mesmo na internet, treta. E um falou assim, olha, se abrir a Bíblia na sua igreja fecha. Aí o outro falou, eu também, se eu abrir a Bíblia na sua igreja fecha. Existem fogos estranhos em diversos lugares. Talvez faíscas estranhas. Em outros lugares, chamas estranhas. E que a teologia vai apagar isso. E que com o conhecimento vai apagar isso. Então nós conseguimos amenizar o erro através do conhecimento, do discipulado, do ensino das escrituras. Então aqui o Rodrigo Bibo, ele vai trazer essas questões de como é importante aprender sobre teologia, como é importante entender a teologia, como é importante a gente questionar os erros, como questionar os erros, como interpretar algumas situações. Então nós precisamos entender isso aqui. Teologia esfria o crente? Será? Então você quer aprender sobre isso? Vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo. Já te falei, né? R$14, R$15 você vai investir. E aí você vai achar lá um kit com 3 livros, 3 temas, muito importante, custando R$35. Então vou deixar o link aqui, tá? Gente, eu não ganho nada com isso, não ganho nada. Estou fazendo isso aqui para te ajudar, para ajudar o teu ministério, para ajudar a tua caminhada cristã. Você precisa adquirir o conhecimento correto sobre as escrituras do Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui nesse vídeo. Se você gostou, compartilha esse vídeo, pega o link desse vídeo, coloca lá no status do seu WhatsApp
E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas com isso. Faça um grupo de leitura. Esse livro aqui eu li ele em 1 hora. Ele tem 64 páginas. Demorei 1 hora estudando ele. Ontem eu li esse livro. Hoje eu vim aqui para trazer ele para você. Então assim, ó, vai lá, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui ou me mande uma mensagem, eu vou te ajudar com isso. E nós vamos, o teste que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui, você escrever assim, gelo espiritual. Se você escrever aqui, gelo espiritual, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Amém? Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo tema. O próximo tema, ó, como entender... Não, o próximo tema não é esse não. Aqui, ó, mulher pode ser pastora? Aqui o bicho pega, hein? Aqui a cobra fuma. Então, mulher pode ser pastora? Será? Então, no próximo vídeo eu vou trazer esse tema para você. Deus te abençoe.